Nessa aula nós vamos falar de métodos iterativos para equações escalares. Lembrando o problema de resolver uma equação escalar não linear, ela é algo que tem esse protótipo aqui, né? F de x igual a zero. Então a gente tem uma certa expressão algébrica em x que caracteriza o lado esquerdo da equação e a gente quer encontrar um valor de x que faça esse lado esquerdo ficar igual a zero, que é o lado direito, né? Vem a pergunta, como obter uma solução para essa equação se nós não sabemos resolvê-la analiticamente? Bem, você tem que ser um pouco humilde e desistir de tentar obter um valor exato. Você não vai conseguir obter, nesse caso, se você não tem uma fórmula analítica, uma solução com infinitos dígitos de precisão. O que você pode obter é uma aproximação numérica com tantas casas decimais de precisão quanto você queira, tá? E a ferramenta que a gente usa para obter essa aproximação numérica é chamado um método iterativo. O que eu quero fazer agora, nessa aula, é apresentar algumas características que os métodos iterativos têm. Métodos iterativos formam uma classe de métodos numéricos para resolver equações algébricas não lineares, tá? Mas todos esses métodos dessa classe, todos os métodos dessa classe têm uma certa estrutura em comum, que é o que eu estou mostrando aqui, o esqueleto de um método iterativo. Ele tem duas etapas, tá? A primeira etapa é a chamada inicialização. Você define uma certa regra para aproximar a raiz, ou a solução da equação que você está procurando, e você define um chute inicial, um certo palpite, uma aproximação inicial para essa raiz aqui que você está procurando. E aqui você tem toda a liberdade do mundo. Você pode escolher esse valor aqui, para esse valor de chute inicial, você pode escolher, em princípio, qualquer número. Com um pouco de intuição, conhecendo um problema, você às vezes até consegue dar um palpite inicial que seja próximo aqui, mas muito frequentemente você acaba dando um chute inicial longe, tá? A segunda etapa do método iterativo é chamada iteração. Aqui nessa iteração você vai usar a regra que foi definida na primeira etapa para construir uma sequência de aproximações. E o método se chama iterativo pelo seguinte fato, que a aproximação seguinte que você vai obter, ela usa como ingrediente fundamental a aproximação anterior. Por exemplo, para construir o x1, eu vou usar o x0 e a regra de aproximação. Eu vou substituir o x0 na regra de aproximação, a regra de aproximação me dá uma fórmula, eu boto o x0 nessa fórmula e pego o x1. O x2, em geral, vai ser obtido com os valores anteriores, com o x0 e o x1. O x3 com os valores anteriores e assim por diante. Tem alguns métodos que usam todos os valores anteriores, mas a maioria deles usa apenas um valor anterior. Então, o x1 vai depender do x0, o x2 do x1 e assim por diante. Que característica essa regra de aproximação tem que ter para eu dar o rótulo desse método de bem projetado? Isso é um método que funciona. O limite dessa sequência aqui, quando eu tomar o índice n indo para infinito, ele tem que ser igual à raiz que eu estou procurando, né? Então, no fundo, um método bem projetado, num método iterativo bem projetado, você constrói uma sequência de aproximações que converge para a raiz que você está procurando. Características desejáveis para um método iterativo. Eficiência computacional, sobretudo. Porque você gostaria de usar um computador para resolver esse problema, mas você não quer esperar que o computador leve alguns anos para fazer isso. Quanto mais rápido o computador te der essa resposta, melhor, né? Então, para que um computador te dê uma resposta rápido, o que você precisa é que esse método iterativo envolva um pequeno número de avaliações da função f. Porque muitas vezes essa função f pode ser muito custosa, ela demora muito para ser avaliada no computador. Outra característica desejável é a robustez. É que o método quase nunca falhe, ou se ele falhar, ele dê um indicativo para você que ele falhou, para você não ficar no escuro sem saber disso. É desejável também, se possível, que você tenha uma quantidade mínima de informações sobre a F, tá? Que você não demande muita informação sobre a F. E o que seria informação sobre a F nesse caso? Continuidade, existência de derivadas até uma certa ordem. Na mesma linha, você também quer, quanto menos propriedade de suavidade for necessário para que esse método funcione, melhor. Propriedade de suavidade estão relacionadas à existência de derivadas de alta ordem, né? Quanto menor for a quantidade de derivadas que precisa existir para esse método funcionar, melhor na prática. E outra característica que é desejável é que o método seja generalizável.
Aqui a gente está vendo equações escalares com uma variável, mas existem equações escalares com várias variáveis, e eu gostaria que, se um método funciona para uma variável, que eu pudesse estender ele de alguma maneira para ele funcionar em várias variáveis. Não são todos métodos que podem ser generalizados, mas alguns deles podem. Considerações práticas. Olha, na teoria, se você tem um método bem projetado, a sequência de aproximações converge para a raiz. Então, esse método, em princípio, do ponto de vista teórico, ele constrói o valor exato da raiz. Agora, na prática, eu não tenho tempo suficiente para fazer infinitas iterações, nem não é possível, então, eu fazer um número infinito de iterações que me retornaria o valor exato. Em algum momento eu vou ter que parar. Como eu vou parar antes do limite, antes da convergência, para esse limite aqui, o que ocorre é que, na prática, eu tenho uma aproximação para essa raiz em vez de ter o valor exato dela, tá? Agora, essa aproximação vai ser tão boa quanto maior for o número de iterações que eu executei. Como é necessário interromper o processo iterativo em algum momento, para a implementação computacional de um método desse, um ingrediente indispensável é um critério de parada. Um critério que permita o programa de computador decidir quando que ele vai parar de executar o processo iterativo. E o critério de parada não existe um único. Você tem várias opções de critérios de parada para checar a convergência do seu método, tá? A gente vai ver alguns aqui. Eu estou listando aqui 4 critérios. O critério do máximo de iterações, o critério do erro absoluto, o critério do erro relativo e o chamado teste do resíduo. Como é que é o primeiro critério? Aí o processo iterativo aqui é interrompido se o índice da iteração atingir um valor maior do que um certo máximo prescrito. Eu defino a priori um máximo de iterações e se o meu processo iterativo chegar num valor maior do que esse máximo de iterações, eu paro ele, tá? Você pode definir, por exemplo, 100 e eu vou parar o processo iterativo depois de 100 iterações. O problema desse critério aqui é pouco robusto, em geral, porque o número de iterações que são necessárias para você obter a aproximação com uma certa precisão normalmente depende do problema. Então, não existe um número mágico que você consiga colocar aqui que, olha, se eu iterar 10 vezes em todos os problemas, vai me dar um bom resultado. Isso não é verdade, em geral. Então, você precisa normalmente ter um critério mais robusto, ele usa o quê? Uma informação de o quão perto você está da solução para poder parar o processo iterativo. O critério do erro absoluto, ele estima o erro absoluto. Para eu ter o erro absoluto aqui, eu precisava colocar aqui o quê? Eu precisava colocar a diferença entre a aproximação e o valor exato, mas eu não conheço o valor exato. Então eu estimo o valor exato pela última aproximação que eu fiz. E eu subtraio ela da penúltima. Se essa diferença ficar menor que uma certa tolerância prescrita pelo usuário, uma certa precisão que o usuário quer, você para o processo. Da mesma forma, o erro relativo, ele usa um estimador para o erro relativo. É o estimador do erro absoluto sobre a sua estimativa do valor exato, que é o xn. E como isso aqui pode ser pequeno, eu vou acabar tendo que dividir isso aqui por um número pequeno, próximo de zero, esse valor pode ficar extremamente grande. O que a gente faz na hora de programar normalmente é colocar o erro absoluto menor que a tolerância vezes essa estimativa aqui do valor exato, tá? Se isso aqui, esse critério for satisfeito, você para o processo iterativo. E o quarto critério que eu quero apresentar, o chamado teste do resíduo, o que ele faz é o seguinte: numa raiz, a função f vale zero. Então, na vizinhança de uma raiz, o valor de f deve ser pequeno. Então, eu avalio a f no xn, vejo o número que está aqui, se isso for muito pequeno, menor que uma tolerância, eu paro. Tá? O que ocorre na prática é que esse último critério ele não é muito robusto, porque isso aqui não é uma condição suficiente para garantir que a sua aproximação esteja próxima de uma raiz. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, você tem o gráfico da função aqui, uma função que tem mais ou menos esse comportamento. Você prescreve uma tolerância aqui tol. Olha que para esse xn aqui, quando eu jogo ele na f, o f de xn está aqui. Então, em módulo, f de xn é menor que tol. Mas a raiz está aqui, olha. Eu não tô, esse xn não necessariamente está nessa vizinhança aqui, definida por esse número epsilon em torno da raiz aqui. Essa vizinhança vermelha está muito longe
desse ponto xn aqui, né? Então, o quarto critério, teste do resíduo, ele não é muito robusto em geral. Outras observações é o critério CP3, o do erro absoluto, do erro relativo, perdão, ele em geral é mais robusto que o do erro absoluto, mas nem sempre. E eu também posso fazer o seguinte, eu posso combinar o critério do erro absoluto e do erro relativo e obter um critério um pouco mais robusto que esse aqui. É uma estimativa do erro absoluto menor ou igual que o produto da tolerância vezes esse fator 1 mais a referência aqui, xn, né? Aqui vocês conseguem ver um algoritmo computacional para implementar um método iterativo. Isso aqui é um projeto computacional de um método iterativo genérico, né? Você precisa passar por um programa desse tipo, a função, o chute inicial, a tolerância, que é a sua medida de acurácia, né? E o máximo de iterações, que é o máximo que você deixa o programa ser executado. Você precisa de um contador para as iterações e você inicia uma variável erro que vai guardar o seu estimador de erro. Você inicia ela com um valor infinito, que é um valor grande. Enquanto o critério de parada não for satisfeito, e eu lembro que esse critério de parada vai depender do estimador do erro, da tolerância e possivelmente do máximo de iterações, você continua a fazer esse while aqui. Dentro desse laço tipo while, você incrementa o contador, você constrói a aproximação xn com base nas aproximações anteriores, em uma delas só, duas, ou em todas, dependendo da regra de aproximação que você definiu. E depois, com base nas duas últimas aproximações, o que você faz é atualizar o estimador do erro. E aí fica iterando aqui, enquanto esse critério não for satisfeito. A hora que ele for satisfeito, você para e você devolve para o usuário xn, que é a aproximação, a última aproximação que você construiu, e o número de iterações que você gastou para construir essa aproximação. Bem, pessoal, se você gostou da aula, pode ficar à vontade para compartilhar o vídeo, para curtir ele. Até a próxima.